Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Carl Sagan, esse cientista dos Estados Unidos que cumpriu um papel importantíssimo aí no século XX como um divulgador de ciência, um cara que trouxe a linguagem científica para o cotidiano das pessoas através de um tipo de narrativa que acabou virando uma escola de produção de divulgação científica, né? Que é um tipo de narrativa que mescla as descobertas científicas mais recentes e as mais antigas com uma linguagem mais coloquial, próxima da conversa, né? E com, enfim, metáforas cotidianas e tudo mais. Então, quer dizer, o Carl Sagan popularizou esse tipo de livro, né? Esse tipo de formato de livro de divulgação científica, e a partir dele surgiram vários outros nomes, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. A gente vai falar um pouco disso aqui também, tá? E, enfim, o Carl Sagan ficou muito famoso por causa disso, né? E, para além disso, o Carl Sagan cumpriu um papel importantíssimo na minha trajetória, né? Como pensador, como pesquisador, como uma pessoa que se interessa, né? por ciência, por filosofia. Porque o livro dele, que eu já mostro aqui para vocês, né, de saída, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, esse que é o mais famoso dele, né, vou falar bastante sobre esse livro aqui também no vídeo de hoje, saiu no Brasil em 1996, né, quando eu tinha 20 anos de idade, e enfim, foi um livro, eu comprei esse livro e li umas 4 vezes assim, seguidas, porque realmente, enfim, o livro me conquistou, né, porque... por uma série de motivos que eu vou aqui trocar com vocês, e o contato com esse livro foi formando ali, ou talvez alimentando mais ainda uma tendência que eu já tinha para essa coisa da ciência, da reflexão e tudo mais, tá? E nós vamos falar também sobre outras produções do Carl Sagan no vídeo de hoje. Então, para começar, uns dados pessoais rápidos, né? O Carl Sagan nasceu no dia 9 de novembro de 1934 e faleceu no dia 20 de dezembro de 96, tá? 4 anos antes do fim do milênio, né? No fim do século, com 62 anos. Ele morreu cedo, né? Ele morreu de uma doença, tá? Que eu anotei o nome aqui, que é mielodisplasia, tá? Uma doença complicada aí. E ele fez uma reflexão no último livro dele, que chama-se Bilhões e Bilhões, foi traduzido aqui no Brasil também, né? Tá aqui, ó. Ele traz aqui nesse livro um capítulo, né, com uma reflexão sobre a doença dele e sobre alguns dilemas que o processo de tratamento, né, trouxe para ele. Por exemplo, a questão do uso de animais em laboratórios, né? Ele narra aqui que aquilo foi um problema para ele, porque ele era totalmente contra, e os médicos convenceram ele, né, de que se não fossem os testes feitos em animais, né, enfim, ratos e macacos, que muitos medicamentos que ele estava utilizando ali para poder minimizar, né, as dores que ele sentia, não seriam possíveis, né? Então isso gerou um dilema mental nele ali, porque enfim, ele era um cara totalmente contra essa questão do uso dos animais em laboratório para esse tipo de teste, né? Então esses dois livros do Carl Sagan são os mais famosos aqui no Brasil, junto com o romance Contato, tá? E aí o Mundo Assombrado pelos Demônios é de 1995 e saiu no Brasil em 96, como eu falei. O Bilhões e Bilhões saiu em 97 nos Estados Unidos e em 98 aqui no Brasil, os dois traduzidos pela Companhia das Letras, tá? E o Contato é um livro de 97. E o Contato virou filme, tá? Um filme também em 97 do Robert Zemeckis, do diretor Robert Zemeckis, com a Jodie Foster, o Matthew McConaughey, tá? E o cara que faz o pai da menina, né, no filme, que eu anotei aqui, mas eu não lembro onde está aqui, o David Morse. David Morse faz o pai da menina no filme, tá? Então, o Carl Sagan era cientista, astrônomo, astrobiólogo, astrofísico
escritor e divulgador científico, e escreveu mais de 20 livros, tanto de divulgação científica quanto de ficção, né? No caso do Contato, tá? E aí, assim, né, qual foi o papel do Carl Sagan na minha vida, né? Para começar a falar disso aqui. Eu acho que eu vou falar por mim, mas provavelmente muita gente vai se identificar com esse roteiro, né? Eu tenho inclusive amigos que eu já conversei sobre isso e se identificam também com esse caminho intelectual. Um dos primeiros passos que você acaba dando para poder chegar na filosofia, na ciência, né, e nesses pensamentos mais complexos é um drama ou algum tipo de dilema em relação à religião. Então você começa a olhar para a religião, começa a ponderar ali a força ou a fraqueza de alguns argumentos, né, das pessoas que trazem a religião para você ali, né? Então, aqui, existe um Deus, esse Deus, né, está lá não sei aonde, tomando conta das pessoas, gerindo a coisa de maneira A, B ou C, e aí tem castiguinho para um, tem, né, recompensinha para outro. E ao mesmo tempo se institui uma igreja para poder fazer um diálogo com ele, essa igreja tem uma série, enfim, né? Toda essa ladainha que a gente conhece aí na história, e na minha cabeça isso nunca ficou muito evidente ali quando eu era criança mesmo, né? As pessoas me diziam isso, os adultos vinham me dizer isso, e eu olhava e falava, mas peraí, tá bom, mas cadê? Onde é que tá, né? E aquela coisa de você questionar. E aí você vai crescendo, vai, né, enfim, pesquisando mais coisas, lendo outras coisas e tal, e vai chegando em certas conclusões ali, e ao mesmo tempo você vai abandonando certas questões, né? Você chega uma hora que você olha e fala, pô, né, essa pessoa aqui não me trouxe um argumento convincente, então eu deixo isso aqui de lado e vou buscar essa questão aqui, a resposta para essa questão, ou enfim, algum tipo de caminho aqui, né? Porque muitas questões não tem exatamente uma resposta, mas um caminho diferente aqui em outra via, né? E essa via inicial eu achei tanto na biologia quanto na ciência, como um campo, digamos assim, né, mais amplo de conhecimento que abarca ali, né, na minha cabeça ali de adolescente era o que se chama de ciências exatas, né, o que se chamava de ciências exatas, que é justamente a biologia, a física e a química. Então, e as minhas primeiras leituras mais amplas mesmo foram na biologia. Tanto é que eu fiz um ano de biologia na Santa Úrsula, aqui no Rio de Janeiro, quando eu tinha 19 anos, ali mais ou menos um pouquinho antes de ler o Carl Sagan. E acabei não terminando a faculdade justamente porque era uma faculdade católica e tinha muita coisa de religião lá dentro, aquilo acabou não me agradando. E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber também ali que tinha muita coisa que não me interessava, né? Quer dizer, o que me interessava de fato na biologia, naquele momento, era justamente a teoria da evolução, né? E os animais, a zoologia e tal. Agora, tinha matérias mais específicas, tipo citologia, enfim, estudo das células, dos tecidos, isso aí já não me agradava tanto, então eu acabei abandonando. Enfim, mas continuei lendo, né, teoria da evolução, li o livro do Charles Darwin, né, antes mesmo de ler o Carl Sagan, e outros autores mais dessa leva aí que eu vou falar também aqui durante o vídeo. Então aí, nesse momento eu estava negando a religião. Era um processo importante ali de formação, né, da inteligência, do intelecto e do seu roteiro intelectual, né, você chegar a um ponto que você começa, né, isso aí não tem muito, né, enfim, né, não chega muito, né, e ao mesmo tempo, né, eu fui caminhando a vida e revendo alguns conceitos também, porque a religião tem um certo papel social, né. O problema é que é um papel muito ambíguo, né? Eu continuo achando até hoje muito ambíguo. Naquele primeiro momento ali, o meu processo foi de negar radicalmente a religião, negar de maneira absoluta para poder me vincular a outras coisas. Mas aí você aos pouquinhos vai repensando e você vê que a religião faz bem para algumas pessoas e tal. Então, quer dizer, é preciso achar um ponto de civilidade política, inclusive, no qual, né, a religião possa existir,
porém sem que ela se infiltre de maneira muito veemente no Estado, nas instâncias de poder institucional. Porque esse é o grande problema. Quando a religião começa a se instaurar no poder institucional, né, enfim, presidente, crente, presidente, tá aí o Bolsonaro, né, enfim, e outros políticos aí que a gente percebe que nitidamente tem esse vício da religião e levam ali para lá e aí o Estado não caminha, porque tem essa questão. A religião traz um tipo de problema seríssimo do ponto de vista histórico, né? Que é isso, ela acaba jogando a pessoa numa espécie de conformismo. Deus é a vontade de Deus, e aí não se estuda, não se cria, né? Não se produz tecnologia para poder fazer uma cirurgia, porque Deus resolve. Enfim, né? Então é esse dilema frequente da história da humanidade aí que é a religião, tá? Enfim, e o Carl Sagan, esse livro dele, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios, de certa forma, parte desses demônios que ele está, né, metaforizando aqui tem a ver com a religião. Ele fala aqui de uma série de demônios, vamos dizer assim, né, que são as superstições, os mitos, né, enfim, as pseudociências, né, que ele chama, que são essas religiões aí da nova era, muita gente aí misturando, enfim, espiritismo com teoria quântica, e aí, né, uma salada, né, do Paraguai ali esquisitíssima. E, enfim, e o Carl Sagan denuncia uma série de coisas aqui nesse sentido, ao mesmo tempo em que também a credulidade, uma palavra que ele usa muito também nesse livro, né, que é justamente esse comportamento que muita gente tende a acreditar em qualquer coisa. E aí esse livro que é da década de 90 e que narra ali um período da década de 80 até a década de 90, no qual essas superstições todas, esses demônios todos estavam ali assombrando os Estados Unidos naquela época, acabaram acontecendo no Brasil agora, né? 25 anos depois, a gente vê esse fenômeno aqui no Brasil com cloroquina, terra plana, enfim, esse olavismo absurdo aí que a gente tem visto no Brasil do Bolsonaro, né? Então o Carl Sagan estava ali. Esse livro aqui é muito legal, já fiz outros vídeos aqui sobre esse livro, né? Sobre essa questão, para mostrar, o livro é muito legal para mostrar um retrato de algo que acontecia lá naquela época e que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? É uma das pontes intelectuais bacanas aí que o Carl Sagan traz para a gente aí como possibilidade, tá? Agora, aí entra a questão, né? Só um parêntese aqui, esse livro, vocês veem aqui que tem um subtítulo, né? Que é A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Eu não gosto muito desse subtítulo, tá? Por quê? Porque depois da ciência, depois de ler um monte de gente da ciência, eu fui para a filosofia e para a arte, né? Inclusive a filosofia da arte, que é o diálogo entre esses dois campos de pensamento. E aí você vai aprendendo, depois de estudar o romantismo, o simbolismo e etc., que as sombras, né? Enfim, o escuro, ele tem um valor intelectual muito grande, né? Inclusive a própria física hoje já descobriu a matéria escura e parece que ela é quase que o universo inteiro, né? Então, quer dizer, eu não gosto muito desse subtítulo, A Ciência Vista como uma Vela no Escuro, da mesma forma que eu também não gosto muito da metáfora do Platão lá para a caverna, né? Aquela coisa de ficar vendo as sombras, o mundo real, né? É uma outra coisa. Isso eu acho uma coisa meio tosca, mas enfim, né? A gente vai refletindo. Eu vou fazer vídeo sobre isso também, porque é uma questão longa aqui, eu não quero perder tempo com isso no vídeo de hoje, tá? O fato é que esse livro é fantástico, independente do subtítulo, tá? Ele traz várias questões legais aqui para a gente pensar a importância da ciência, né? E ao mesmo tempo os dilemas e os erros da ciência também, tá? Então o Carl Sagan fala sobre isso, né? Anotei algumas coisas legais aqui. Esse confronto entre a ciência e a religião, tá? No Mundo Assombrado pelos Demônios ele fala muito disso. E no Bilhões e Bilhões ele tem um capítulo que ele traz sobre a necessidade de diálogo entre esses dois campos também, tá? E tem essa estrutura do livro que é muito legal, né? De trazer o pensamento científico conectado com a linguagem coloquial. Isso é bacana também, porque enfim, estimula ali muitas vezes as pessoas que têm uma certa dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de aprofundar, entrar num Einstein da vida. Então começa pelo Carl Sagan, começa por outros autores
que eu vou deixar de dica aqui para vocês também hoje, para depois chegar nessas coisas mais casca grossa, que é o Einstein, que é o Newton, que é o Galileu, enfim, Copérnico e essa galera toda, tá? O Carl Sagan fala também sobre uma coisa muito legal, que é o casamento do ceticismo com a admiração como um valor científico importante para poder, enfim, estruturar ali a sua cabeça nesse caminho, né? Ou encaminhar a sua cabeça nesse caminho. E aí o ceticismo traz a dúvida mais a reflexão, porque não é só a dúvida, né? Porque se você fica só na dúvida, você vira um teórico da conspiração retardado, igual esses terraplanistas aí, e essa gente que diz que nazismo é de esquerda, e que o PT quer instaurar o comunismo no Brasil, e essas bobagens que a gente está vendo aí, né? Então é o ceticismo, que significa a dúvida mais a reflexão, né? E a reflexão pressupõe contato com a história, pressupõe aprender, né, com os erros da história, com o nazismo, com, enfim, né? Ou seja, fazer filosofia, né? Então é o casamento do ceticismo com a admiração. A admiração é esse ponto de você estar o tempo todo buscando ideias novas, buscando inovações, né? Buscando invenções, o caminho da ciência, né? O modo de funcionamento da ciência é muito isso, é a busca por novidades, a busca por descobertas, né? Daqui a pouco você descobre o telefone, daqui a pouco o telefone começa a ficar, né, enfim, supérfluo ali, descartável, você inventa o celular, você inventa, né, e daqui a pouco a gente está em Marte, né? Então, se dependesse da religião, talvez a gente estivesse nas cavernas, né? Enfim. E então esse casamento é muito importante, o Carl Sagan fala entre o ceticismo e a admiração. Para além disso, ele fala também, né, dessas questões aí das superstições, que eu já citei no início, tá? E ele fala também dos dilemas, ele dá alguns exemplos de dilemas, né, que estão o tempo todo ocupando a cabeça e os debates da ciência, tipo, por exemplo, a bomba atômica, que é realmente um grande dilema, né, porque por um lado é um mecanismo ali de minimizar conflitos, o sujeito ameaça a bomba atômica, pronto, né, não tem guerra e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, você pode cair na mão de um maluco desse aí, de um retardado desse, enfim, e aí explode o mundo e acaba tudo, né? Então é um dilema talvez incontornável essa questão da bomba atômica. A questão da genética, esses experimentos, que também ele fala no Bilhões e Bilhões, está aqui, né? Esses experimentos com animais, que são, né, uma questão ética séria para a ciência, enfim, e tudo mais. Ele afirma também no Mundo Assombrado pelos Demônios, ele diz uma frase muito legal, que diz assim: não existem perguntas imbecis, né? Eu acho fantástico isso. Então, o tempo inteiro que eu passei em sala de aula, né, eu dei aula durante mais de 5 anos, depois parei por uma série de questões aí, fiz o mestrado, estou fazendo doutorado para poder tentar voltar, mas quando você trabalha como professor, quando você está em sala de aula, dando aula, você está o tempo todo escutando perguntas, né? Isso faz parte, e eu sempre estimulei isso porque é bacana. Às vezes o aluno tem medo ali de perguntar alguma coisa boba, né? Não existe pergunta boba, desde que, é claro, né, essa pergunta esteja conectada com alguma coisa de fato relevante, não a vida privada dos outros, né, isso é conversa fiada de retardado, né, de fofoqueiro. Então o pensamento científico, inclusive tem alguns autores aí que defendem a fofoca, né, que é uma distorção patética, porque curiosidade é radicalmente diferente de fofoca, né? Radicalmente diferente. E o Carl Sagan é um cara que está defendendo aqui a curiosidade, né? Está defendendo a admiração, a busca por ideias novas, que não tem nada a ver com, né, com a cor enfim, da cueca do padre. Tem a ver com, né, de fato, algo relevante para o mundo, né? Então, enfim, então não existem perguntas imbecis em ciência, nem em filosofia, né, e tudo mais, tá? E aí a gente passa por Bilhões e Bilhões, tá? A gente passa por Bilhões e Bilhões, que é esse livro aqui muito legal do Carl Sagan também, tá certo? E ele fala aqui, tem vários capítulos bacanas, tá? Eu anotei algumas coisas legais aqui para falar com vocês. Ele fala sobre... Tem um capítulo que ele fala sobre matemática e as proporções, porque justamente essa expressão bilhões e bilhões ele usa de maneira irônica, porque alguém disse lá que ele falou isso e ele diz que eu nunca usei essa expressão, que essa expressão não existe, né? Bilhões e bilhões e tal.
E aí ele discute questões ligadas ao incomensurável, ao tamanho do universo, né? E hoje a gente tem algumas, né, já descobertas novas aí que são realmente impressionantes, né? Como, por exemplo, o fato de que a gente nunca vai conhecer o tamanho do universo na medida em que o processo de expansão do universo é muito maior do que qualquer tecnologia que a gente possa fazer hoje, pelo menos, né? Para poder medir isso, né? Então as galáxias vão se afastando, 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 e talvez chegue num ponto, inclusive, que tudo se afaste de tal forma que não sobe nada ali, que fique só realmente, enfim, a poeira cósmica, enfim, é difícil de pensar isso, né? E o universo tem um tamanho tão absurdamente gigantesco que é realmente uma coisa de admiração e de espanto ao mesmo tempo, né? E isso, de certa forma, move a cabeça da gente, move, né, o nosso pensamento a buscar, pelo menos, algumas explicações aí que minimizem esse, né, esse impacto que esse tipo de coisa traz, né? Ele fala também sobre o meio ambiente, né, um tema importante, e tem textos dele, inclusive, com a esposa, que era Anne Druyan, né, falando sobre isso, sobre a questão do meio ambiente, a importância da proteção do meio ambiente, como uma questão científica séria, né? E que naquela época estava ganhando muito espaço em todos os canais aí de diálogos sociais, inclusive os livros, né? E o Carl Sagan fala sobre isso. Tem um capítulo que eu acho muito bacana, que chama-se As Regras do Jogo, tá? Que fala sobre os dilemas morais, né? Então, regra de ouro, regra de prata, só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo, enfim. Muito legal, eu já trabalhei com as alunas de pedagogia esse texto. É muito bacana para poder pensar nessa questão dos dilemas morais, né? O Carl Sagan, ele também trouxe essa discussão nesse livro, tá? E, enfim, e ele fala também dos dilemas, nesse livro do Bilhões e Bilhões, desse dilema que eu já citei aqui com os animais de laboratório, tá? E para finalizar, ele fala sobre avanços da ciência no século XX, mecânica quântica, relatividade e uma série de outras coisas aí que movem enfim, o debate científico de maneira mais ampla, tá? Então, pessoal, eu acho muito importante falar isso, né? Porque isso pode servir de exemplo para alguém ou pode servir de dica aqui meramente, né? Porque realmente é um livro fantástico. Esse livro aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, é um livro sensacional. É um livro, enfim, que ele traz ele faz um retrato do tipo de motivação do cientista, né? Tudo que move ali a cabeça do cientista, que motiva a busca por respostas, a busca pelo trabalho de pesquisa, né? Pelo estudo da história e, ao mesmo tempo, pela importância da reflexão e da invenção. Sempre lembrando, né, quando não se mistura isso com a vida privada dos outros, porque isso é, no mínimo, baixo nível, né? E o Carl Sagan estava longe de ser uma pessoa assim, tá? Então, enfim, e aí deixo umas duas questões aqui para vocês relacionadas a isso, tá? A primeira é a seguinte: depois de ler o Carl Sagan, eu passei a me interessar por esse tipo de literatura, a literatura de divulgação científica, e comecei a buscar outros livros da mesma seara, né? Então conheci muita coisa bacana, por exemplo, esse livro aqui, As Coisas São Assim, que é um nome também péssimo, mas o livro é fantástico, tá? Tem muita coisa legal aqui, discute a forma da água, discute quanto tempo vai durar a espécie humana, o que é o tempo, né? A questão da velocidade da luz, por que a gente não pode se mover mais rápido que a luz, a importância dos erros na ciência. O que mais aqui, né? Vamos lá. A diferença entre mente e cérebro, que é um debate. Eu já fiz um artigo sobre isso também, que está na internet. O que mais aqui? Né? A questão dos mutantes na biologia, tá? E, enfim, a questão também da importância de romper com as credulidades, né? Então tem textos aqui, vamos lá, né? Alguns autores. Richard Dawkins, que ficou famoso também junto com Carl Sagan na divulgação científica. Paul Davies também, tá? Quem mais aqui? Uma galera muito... O Stephen Jay Gould, que é um pensador conhecido dessa seara aí também. Daniel Dennett, quem mais? Stephen Rose, Lee Smolin,
Freeman Dyson, que eu li um livro também muito legal dele, sobre divulgação científica, tá? Niles Eldredge e vários outros autores da ciência. Então as coisas são assim, tá aqui, esse livro é muito legal. E outros, eu vou mostrar mais 3 para vocês aqui. O Paul Davies, que eu acabei de falar, que tem um texto ali naquele livro. Esse livro aqui também é sensacional, tá? O Quinto Milagre em Busca da Origem da Vida, que fala justamente sobre isso, né? Em busca lá da sopa primordial, da origem da matéria orgânica, que é um livro de divulgação científica também, muito bacana. Um cientista brasileiro, que é meu xará, inclusive, Marcelo Gleiser, está aqui, ó, nesse livro aqui, nessa capa fantástica da Companhia das Letras, com o Van Gogh, né, A Noite Estrelada do Van Gogh, e esse livro aqui que é A Dança do Universo, dos mitos de criação ao Big Bang, do Marcelo Gleiser. Livro muito legal, e foi o livro que eu li logo depois do livro do Carl Sagan, tá? Então, assim, muito bom, muito bacana, indico para vocês também, tá? Nesse mesmo esquema aí de aprofundar a ciência. E aí, depois que eu li esses livros que são didáticos, pedagógicos e tal, eu comecei a aprofundar aquela galera mais casca grossa, né? Todos esses que eu falei são casca grossa, gente boa aí que está produzindo coisa bacana. Mas esses livros que eu citei são livros mais light, né? Aqueles livros mais tranquilinhos de ler. Agora, tem uns que são mais pesados. Esse aqui, por exemplo, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Esse aqui já é mais casca de manga velha, como a gente fala lá no futebol. É uma casca de jaca, entendeu? Pesada. Mas é um livraço importante, tá? Inclusive, a introdução do livro é do Carl Sagan, tá vendo aqui, né? Entendeu? E aí, enfim, livro do Stephen Hawking, tá? Que ele fala dos buracos negros e do Big Bang. Beleza, pessoal? Então, enfim, é um tipo de livro fantástico, tá? Que, enfim, entrou aí no jogo social na década de 90, né? Década de 80, década de 90 ali foi se popularizando, e existem críticas a esse tipo de livro que eu acho que faz parte, é um processo que faz parte, porque tem muita gente que fala que né, às vezes a pessoa fica meio que viciada nisso aí e não aprofunda. É um risco, né? Por outro lado, isso certamente deve estimular em muita gente o contato com a ciência, né? Que muita gente acha, e com razão, que certos assuntos são muito complicados, e de fato são, né? Você vai estudar a teoria da relatividade, um negócio difícil, né? Enfim, genética, coisas que realmente são muito complicadas, e você tendo esse contato inicial ali, e ele resumido, misturado com uma conversa, um exemplo do cotidiano, como faz o Carl Sagan de maneira brilhante, ajuda muito, né? A dica que eu deixo aqui é a dica que eu acho mais importante. Não fique só nesses livros. E nem só nos livros de física estrito sensu, ou de biologia estrito sensu, né? Aprofunde, leia filosofia, tente ler o máximo possível filosofia, e aí os vários ramos de dentro da filosofia, né? Filosofia política, estética, que é a filosofia da arte, filosofia moral, filosofia, enfim, né? Existencial e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ler também romances, contos, né? O Carl Sagan produziu romance porque ele percebeu, né, que essa coisa de ficar hermeticamente fechado num campo é pobre, empobrece, e, enfim, você pode acrescentar muito para o seu roteiro intelectual, para a sua mente, né, riquezas, se você aprende a ampliar e ler de tudo muito, né, o máximo que você puder. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu só tenho a agradecer aí ao Carl Sagan, enfim, né, a memória dele, por tudo que ele escreveu e por ter contribuído aí para o meu desenvolvimento intelectual naquele momento ali de início da fase adulta, quando eu estava começando a construir o meu roteiro intelectual mais amplo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha agradado vocês aí, que sirva como dica bacana aqui para quem se interesse, né? E a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Um abraço e fui!